Espírito Santo, Consolador. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Louvado seja o nome do Pai. Louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja louvado. Louvado seja Deus, porque hoje é sexta-feira. Louvado seja Deus, porque amanhã é sábado. Louvado seja Deus, porque o domingo está tão pertinho de nós. Dia 5, Santa Ceia da Noiva do Cordeiro. Louvado seja Deus, por estarmos aqui meditando, ouvindo e recebendo a virtude e a plenitude do Espírito Santo. Como é bom levantar pela manhã, olhar para este céu lindo e dizer: bom dia, meu amigo Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Como é bom saber que nós fazemos parte do encontro dos vasos, hein? Do Café com Jesus, do Congresso Línguas de Fogo. Como é bom estarmos irmanados, logo nas primeiras horas do dia. São 5 horas da manhã e 8 minutos. Estamos ao vivo, diretamente do bairro da Barra Salvador, para todos os continentes. Estamos pela cruzeiro.com.br, estamos pela Cultura da Bahia, estamos pela ID em Sinai, estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte, diretamente da Bela Natal. Estamos pela Voz da Bênção, estamos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok, estamos
na maior rede de comunicação evangelística do Brasil, da Bahia para o Brasil. Deus abençoe vocês que me ouvem aí na Austrália, em Sydney, no Alasca, nos Estados Unidos da América do Norte, de costa a costa, ao povo da Europa, Deus os abençoe, ao povo da África, que nos acompanham também, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Gana, Deus abençoe, Deus abençoe Nigéria, muitas pessoas na Nigéria me acompanham, pessoas que entendem o português, porque o português, o espanhol, o italiano é fácil de compreender, praticamente é quase um idioma só. Meu abraço a todo o povo da Nigéria, terra do meu amigo Nil, que hoje está em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, fazendo um trabalho lindo para Deus. Nil, saudade do meu amigo. Nil é um nigeriano amigo nosso. Deus abençoe. Se ele estiver me assistindo, dê um alô aí, Nil. Saudades. Núbia Cerqueira já chegou para estar conosco. A Elson Costa já está aqui operando. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Bom Dia Espírito Santo é um programa que acorda o povo de Deus com a mensagem de Deus. Genilda Santana também já chegou. Rogério Magalhães, direto de Brasília. Soraya Rodrigues. Núbia Cerqueira. Sejam todos bem-vindos. Não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que há 43 anos está no ar, na voz dele mesmo, missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, um dos últimos do Brasil. Deus abençoe todos os nossos amigos e irmãos. Deus abençoe ofertantes. Deus abençoe dizimistas da catedral e da sede. Deus abençoe vocês que têm enviado uma oferta, um voto, um pix, para nos ajudar a ganhar almas. E cada alma que eu ganho no mundo espiritual é uma pedra em sua coroa, tá bem? É a coroa da vida por aquilo que você fez pela vida, não só sua, mas pela vida da humanidade perdida. Deus os abençoe. Jesus ganhou uma coroa de espinho, para nós ganharmos uma coroa cravejada de brilhantes e ouvirmos aquela voz: vinde benditos do meu Pai. Maria José já está ali conosco. Soraya está colocando ali o número do Pix, chave do Pix, 7199186232, Bradesco, Daniel de Oliveira. Seja participante do meu ministério, eu te dou esta oportunidade de pregar, prega, pregador, através da minha voz, levar Jesus através desta rede que Deus colocou em minhas mãos. Temos um compromisso de bancar estas comunicações, mas participe, porque a obra aqui não é do homem, é de Deus. Estamos cobrindo todos os continentes, através do Facebook, do YouTube e da internet. Gente que me liga do estrangeiro toda hora, mandando mensagem digitada. Uns me mandam mensagem em francês, em inglês, em espanhol, em italiano. Ainda bem que a minha neta, ela fala vários idiomas, e também o meu neto que mora comigo.
e eles me ajudam a entender muitas mensagens. Deus abençoe vocês que me mandam mensagem de todos os continentes, agradecendo, pedindo cobertura espiritual e dizendo que compreenderam a mensagem que ouviram. Isto é bom, porque daqui da Bahia sai uma voz profética para ajudar a milhares de pessoas por este mundo afora. Deus abençoe a família católica, carismática, família evangélica, família espírita. Deus abençoe os pentecostais, os neopentecostais, os tradicionais. Deus abençoe os espíritas, kardecistas e de todas as linhas. Deus abençoe você que não crê, mas está me ouvindo, é porque o Espírito Santo está movendo as suas entranhas. Deus abençoe. Dalva Rodrigues já chegou ali para estar conosco. Lisete Barnabé, diretamente de São Caetano. Maria José, pastora de Areia Branca. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Já são 5 horas e 16 minutos. Coloque aí agora um copo com água ao lado do rádio. Depois você banha as pernas, banha a altura do peito, beba água, joga na cabeça, joga nos 4 cantos da casa. É uma atitude de fé visando o sobrenatural. José Antônio de Melo, pastor querido, já está conosco, de Minas Gerais. Coloca aí aquela caneta que você vai assinar destravamento, documentos, escrituras. Faça isso. Coloque também um pouquinho do azeite para a santa consagração. Coloque também ao lado do rádio aquele tubo de pomada ou de pomadas, os curativos, algodões, faixas, gases que você vai usar sobre aquela ferida, sobre aquela cicatriz, as fraldas, a mamadeira da criança, a fronha do travesseiro. Coloque também aquele par de meias, porque às vezes você tem pés enfermos por causa da diabetes, pés de diabético, esporões, unha encravada, pés com ferida. Coloque aí o par de meias, tá bem? As caixas com os medicamentos da família, creia. Missionário, eu não creio em nada disso, mas eu creio por você. Obedeça, viu? E você verá a glória de Deus. Coloque as caixas com medicamentos, um pouquinho do azeite para a santa consagração. Coloque também aquele protocolo, daqueles papéis e documentos. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Hudson Lima Costa está dizendo: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Sim. Crede nos seus profetas e prosperareis. É isso. Jesus contou uma parábola, a parábola do rico e do Lázaro. Eu até preguei aqui estes dias. E Jesus falou para o rico: lá na terra já tem Moisés. Moisés representa toda a lei estabelecida por Deus. E também tem os profetas. Quem são os profetas? São os pregadores do Evangelho, do passado e do presente. A Bíblia diz que em parte pregamos e em parte profetizamos. Então creia na voz profética, porque a voz do profeta tem que ser a voz da Bíblia, a palavra santa de Deus. O que for fora da Bíblia é anátema. Tudo que o homem de Deus irá fazer ou transmitir tem que ser pela palavra de Deus.
Deus falou para Josué: cuidado, Josué, muito cuidado. Não aparta da tua boca o livro da lei, o livro das leis de Deus, dos princípios de Deus. Então, a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar. Tá bem? Deus abençoe Wagner de Jesus. Nildes Barros também já chegou ali para estar conosco. Fique conosco. Hoje é sexta-feira da quebra das maldições, já nos preparando para o domingo na Catedral, a grande Santa Ceia da Noiva do Cordeiro. Não é a Santa Ceia para qualquer pessoa que bebe cachaça, que vive no adultério, que vive no pecado. A Santa Ceia é para a noiva do Cordeiro. É para aqueles que têm aliança, compromisso com o céu, com a Bíblia, com o altar e também com seu sacerdote. Ter compromisso com o sacerdote. Lembra daquela mulher que o marido morreu e ela foi consultar o seu sacerdote, Eliseu? E Eliseu perguntou a ela: o que você tem em casa, mulher? E ela disse: eu tenho um pouquinho de azeite. E ele deu toda a direção da vida dela. Ela foi, obedeceu e Deus o abençoou. Lembra de Eli diante de Ana, que era estéril, a mulher do velho Elcana? Eli deu todas as orientações a Ana e depois ela trouxe nos braços Samuel, filho da bênção. Lembram de Abraão? Abraão tinha o pastor dele, Melquisedeque. Abraão encontra com Melquisedeque. Melquisedeque, ele era rei em Salém. Sabe o que é Salém? Jerusalém. Ele era profeta e pastor em Jerusalém, Melquisedeque. A Bíblia diz que ele era rei de Salém. Ele era pastor em Jerusalém. E Abraão bebeu vinho, comeu pão, porque Abraão viveu um período intitulado graça antes da lei. E Abraão, como pai na fé, sacerdote. Por isso que Lázaro estava no seio de Abraão. Abraão é uma simbologia do Criador. Abraão entregou o dízimo de tudo a Melquisedeque. Abel e Caim, eles não tinham ainda sacerdote. Eles entregavam suas ofertas diretamente a Deus através do holocausto. Por isso que Deus agradou da oferta de Abel e não recebeu a oferta de Caim. Jesus também tinha o pastor dele. Quem era o sacerdote de Jesus? João Batista, primo, nazireu, filho do sacerdote Zacarias, e Isabel, a pastora Isabel. Jesus desceu as águas no momento em que o primo pastor nazireu realizava o batismo. Deus não fez ninguém
no mundo espiritual para estar só. Há uma hierarquia. Fábio sabe disso. Há um comando. Há uma direção bem dirigida. Ninguém pode ficar sozinho. Temos que ter o nosso pastor. Talvez você possa me perguntar, missionário Daniel de Oliveira, quem é o pastor do Senhor? Era o apóstolo Doriel, que me abençoava. Agora é o apóstolo Jair de Oliveira. Ninguém pode ficar sozinho. Ou ele tem alguém, ou ele tem um grupo de anciãos, uma diretoria para lhe orientar. Quando você vê um pastor ou uma pastora que querem ficar só, porque ele quer ficar só, para fazer o que dá em sua mente, aí vem os escândalos, as ganâncias, os adultérios e até cocaínas nos altares. Nós temos que saber de uma coisa: o homem é trino, Deus é trino, e ninguém pode ficar só. Tem que ter alguém para ministrar sobre nós. Tem que ter alguém para nos corrigir. Porque a ovelha só vê 3 metros além do seu focinho. Toda ovelha é míope. Quando você vê alguém dizendo, eu não vou lá mais, eu não preciso mais, é porque ele já recebeu asas, não do Espírito de Deus, mas do próprio dragão, a antiga serpente. Todo aquele que quer ficar só, ele não vai ficar só. Ninguém está só. Só 2 governam o mundo espiritual: Deus ou o diabo. Quem não tem Deus tem o diabo. Quem não anda pela Bíblia anda pela cartilha de Satanás. A pessoa tem que ter ou um ou outro. Em cima do muro ninguém fica. Não existe muro, existe porta. Por isso que Jesus falou que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a porta. Saibam de uma coisa, que talvez você precisa saber. Se você está só, você está correndo um grande perigo de ter como amigo Lucifer, a antiga serpente, te enrolando e te sufocando e te quebrando e te levando para o lago de fogo com ele. Abraão tinha seu pastor Melquisedeque. Abel e Caim não tinham pastores, porque eles eram os primeiros, era diretamente com Deus. Jesus tinha o seu pastor, que era João Batista, o Nazireu, o seu primo. Quando Maria achou-se grávida, ela foi para a casa do casal de pastores primos, para serem ministrados por eles, porque a sinagoga o havia excluído pela gravidez prematura. Você não pode ficar só. Missionário, eu abri um ministério, agora estou só. Você não está só. Se não tiver Jesus na pessoa de um sacerdote para te abençoar, o inimigo estará te levando ao pó branco, à cocaína, à cachaça,
ao adultério, à ganância, à avareza, e você quer ficar só para ser livre e receber as asas do dragão. Vigie. A coisa mais preciosa nossa é a salvação. Guarda o que tens, para que ninguém tome a coroa da vida eterna. Esteja debaixo de um manto. Não é manto rasgado, não. O manto da proteção pelo cabeça, como diz o Salmo 133. Abraão era inteligente. E os filhos de Abraão precisam ser inteligentes. A quem você entrega seu santo dízimo? A gente vê pelos programas de televisão, pelos programas radiofônicos, pastores gananciosos e avarentos que fizeram compromisso com empresários e que hoje vive pedindo dízimo. Está tudo errado. O dízimo é para entregar ao sacerdote, para ele liberar uma palavra de bênção para a sua vida. Temos que aprender com o pai Abraão. Você mandar um voto, uma oferta para ajudar outro ministério. Amém. Mas se você entrega o seu dízimo a quem não é o seu sacerdote, é anátema. Por isso que você não recebe nem a cobertura espiritual e nem a prosperidade. O sacerdote é aquele que ora por nós, que ora conosco, que nos dá conselhos. O sacerdote é aquele que parte o pão para distribuição. Por isso que Abraão tinha o seu sacerdote, Melquisedeque. Jesus tinha o seu sacerdote, João Batista. Eliseu tinha o seu sacerdote, Elias. E assim sucessivamente. A organização de Deus é muito bem organizada, com vírgulas, pontos, tios. Por isso que a Bíblia diz que aquele que tirar um J, um tio, uma vírgula da lei, será tirado o nome do livro da vida. Mas, missionário Daniel, eu entrego o meu dízimo para ajudar tal organização. Não, 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 não. Você tem que entregar ao seu sacerdote para ele te abençoar. Fora disso, é anátema. É em vão. Por isso que a palavra não cumpre, porque você está andando segundo a sua palavra, não a de Deus. Você colocar uma oferta, mandar uma bênção para ajudar alguém, é um dever cristão. Você comprar cesta básica, dar comida a pessoas carentes, é um dever cristão. Mas o santo dízimo tem que ser entregue na mão do sacerdote. Aprenda com o pai Abraão. Aprenda com Abel. Aprenda com Eliseu. Aprenda com Jesus, que batia continência para seu primo e pastor. O próprio pastor João Batista falou, a partir de hoje, que ele cresça e que eu diminua,
porque ele é maior do que a mim. Será que você está compreendendo o que eu estou falando? Eu não falo de mim nem por mim. Eu falo pelo toque e a revelação do Espírito. Até este negócio de entregar o dízimo na tesouraria está tudo errado. Tem que entregar na mão do sacerdote para que ele libere a bênção. Tesoureiro não pode liberar a bênção. Veja se Judas liberava a bênção para alguém. Mas Jesus liberava. Então, saiba compreender a organização espiritual para que a vida espiritual esteja organizada. Mas, missionário, eu nunca ouvi falar isso, porque estão adulterando a palavra, corrompendo a palavra. A avareza, a ganância, por isso é tanto escândalo, adultério, cocaína nos altares, todo tipo de pecado. Aí, o diabo vai entrando. Os avarentos vão dizendo, eu não preciso de ninguém. Eu agora sou solo. Não, não, não! Deus não fez o homem para estar só ou ser solo. Deus fez o homem para estar debaixo da hierarquia estabelecida por ele. Ah, missionário, eu tenho outra visão. Toda visão fora da Bíblia é miopia espiritual, é glaucoma espiritual, é catarata espiritual. A visão tem que ser a de Deus. Ele é o cabeça. E é na cabeça que estão os olhos, comandado pelo cérebro. Ele é o cérebro da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Aí fica esse moncado de avarento, adúltero e prostituto e beberrão e vaidosos, porque Jonas foi para o ventre da baleia. Ele mesmo fala, por causa da vaidade. Aí muitos não querem mais estar debaixo do cajado de ninguém, da orientação de ninguém. Faz o seu altar, mas altar quebrado, altar em vão. O altar que eu tenho que servir é o altar de Deus. Gildésio sabe disso. Gildésio estava comigo aqui, eu o abençoei. Ele foi para São Paulo, está debaixo da mão de outro sacerdote. E Deus abençoando ele, o irmão dele, o Nilton. É assim a hierarquia. Antônio Marcos também. Antônio Marcos está debaixo da minha orientação e também do nosso pastor da região, o pastor João. Obra de Deus é assim. Deus não é bagunça. Deus não gosta de bagunça. Deus não gosta de ninguém desprendido. Ele prende, porque Ele é Pai de amor, para nos livrar de todo mal. Qual a mão do sacerdote que você tem entregado o que a Deus pertence? Eu mando missionário para um ministério lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, lá em Belo Horizonte, lá no estrangeiro. Este sacerdote vela pela sua alma. Este sacerdote ora por você. Este sacerdote ministra sobre a sua casa, a sua família, a sua saúde. Ou será que você está
abastecendo a barriga de um avarento que você nem conhece. Vigia, viu? Por isso que não tem prosperidade na vida. Porque você não está de acordo com a lei do Senhor. A Bíblia diz assim, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Leia a Bíblia, conheça, ande pelos princípios estabelecidos, vigie, oferta e voto. Você pode ajudar quem quiser. É um dever cristão, só um dever cristão, mais nada. Mas o dízimo, o santo dízimo, é ao seu sacerdote. Aí alguém me dizia um dia desse, eu sou pastor, e aonde eu devo entregar o meu dízimo? Ao seu sacerdote. Porque o pastor, ele tem que ser ovelha. Se ele não for ovelha, ele não pode ser pastor. É igual uma família. Para falar de família, tem que ter família. E para ser ovelha, e para ser pastor, tem que ser ovelha. Como missionário? Me explica. Vou lhe explicar. Você não pode administrar seu dízimo em causa própria. Ouviu? Tem que entregar na mão do sacerdote, para ele liberar a bênção. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esta cura não é só cura de enfermidades físicas, é também enfermidade emocional, sentimental, profissional, ministerial. Muita gente com o ministério fracassado, destruído, por causa da ganância, da avareza, de não obedecer às autoridades. Quando a Bíblia fala em obedecer autoridades, ele está falando todas as autoridades que estão acima de nós. A Bíblia diz que o salário do pecado, sabe o que é pecado? Transgressão da lei, de todas as leis estabelecidas. O salário do pecado é a morte. Morte prematura, morte física, morte familiar, morte emocional, morte financeira, morte ministerial. Toda morte é fruto do pecado, da transgressão da lei. Entenda o que eu estou falando? Às vezes você é pastor e você fala aí e diz, meu dízimo é comigo mesmo. Tudo errado. É tirar de um bolso e colocar em outro. Tem que entregar na mão do sacerdote, que ministra sobre a sua vida, para que ele libere a palavra da bênção sobre você. Pare, põe um ponto final neste negócio de estar enviando o seu dízimo para quem você não conhece o caráter e nem vela pela sua alma. Abraão, vamos aprender com o pai Abraão. Vamos aprender com o pai Abraão. Por isso que Jesus uma vez falou, ô geração incrédula e perversa, que está com a Bíblia, mas não tem a Bíblia. Que lê, mas não obedece, que ouve, mas não obedece. Aí Jesus falou, ô geração incrédula e perversa. Perversa para ele mesmo, porque está com a lei, mas não segue a lei. Nós dirigimos a igreja em Juquitiba, São Paulo, e entregamos o nosso dízimo pessoal
em nossa sede em Embu, eu e a minha esposa. É isto aí. É isto que a Bíblia fala, Gildésio. Deus te abençoe, filho. Continue entregando lá na mão do seu sacerdote, para que você seja próspero como sempre tem sido. Está entendendo, Val Júnior? Então, filhos e filhas, atentai, zele pela palavra, obedeça a palavra, tenha o seu sacerdote. Que negócio de sacerdote é esse, missão? O seu pastor, que ministra sobre você, lhe orienta, parte o pão para você, a Santa Ceia, e te mostra o caminho da salvação e do perigo. Quando você vê um pastor desgarrando de um comando, sai fora, porque é anátema, é avarento, é adúltero, é prostituto, é cheirador de cocaína, é beberrão. Eu não estou aqui para falar de mim, estou aqui para falar do que a palavra me fala. Abraão tinha o pastor dele, Elias tinha o pastor dele, Maria, a mãe de Jesus, tinha a pastora e o pastor dela. Jesus tinha o pastor dele. A igreja primitiva ouviam o apóstolo Pedro e também passaram a ouvir o apóstolo Paulo. Deus não fez ninguém para estar sozinho. Há uma organização. Por isso que o diabo quer desmantelar a organização de Deus na vida do homem, para o homem ter asas de dragão. As asas que eu preciso ter são as asas do Espírito. Ouviu o que eu falei? Tenha seu pastor. Peça para ele te ungir, te abençoar, abençoar suas mãos. Partir o pão para você, a Santa Ceia. Ele vela pela sua alma. A Bíblia diz que o pastor vela pela alma da ovelha. Hoje existem muitos vigaristas e picaretas e mau caráter, preguiçosos, que fizeram dos altares cabide de emprego. Ministério não é cabide de emprego. Por isso que a Bíblia diz naqueles dias: muitos me dirão, em teu nome expulsei demônios e fiz maravilhas. Mas vai ouvir publicamente: eu não te conheço. Aparta de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e sua galera. O que eu estou falando aqui hoje, poucos se falam. Poucos se falam. Mas eu não falo de mim. Eu falo pela direção do Espírito. Entrega a sua bênção na mão de quem pode te abençoar, o seu sacerdote, que você conhece, que você vê, e que você sabe até quantas gravatas ele tem, quantas camisas ele tem. Por isso que os altares estão quebrados. As asas que estão em muitos altares são asas de dragão, não de águia e nem do espírito. Filhos e filhas, que o Senhor Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos, abra seu coração e sua mente para entender a lei e os princípios de Deus. Salário do pecado é a morte.
Pecado é transgressão da lei de Deus e de todas as leis. A lei da saúde, a lei do trânsito, a lei do cuidado, a lei da capacidade, a lei dos homens e a lei de Deus. É para o nosso bem. Será que você entende o que eu falo? Abençoa a vida do seu sacerdote, para que ele libere a bênção para a sua vida. Porque de outro jeito, você continua na murrinha. Tem a Bíblia, mas não tem a palavra. Tem o livro, mas não tem a revelação do verbo que está sobre o livro. Está entendendo, Maria do Carmo? São 5h50. Programa é o Bom Dia Espírito Santo. Compartilhe este programa. Compartilhe este programa para que esta mensagem tenha asas do Espírito e arrebenta com as asas do dragão e o reino seja implantado com sinceridade e fidelidade ao Deus de Abraão. Tá bem? Vamos ouvir Obra Santa, vamos? Vamos ouvir este hino lindo que fala lá no âmago de nossa alma. Obra Santa. Bom dia, Espírito Santo. Pessoas de todo o Brasil têm ligado para pedir a cobertura espiritual. Altamira Soares ligou, Alzira e Joselito Boaventura, Ana e José Fonseca, Carlos Alberto Félix, Carmen de Jesus, Creonice dos Santos, Conceição Maria e família, Dalva Maria, Denivaldo Nascimento, Dilma Regina, Edivaldina, Esther Maria, Eurides Lima, Fabrício Costa, Francisca Anjos, Genilson Mascarenha, Iracema Lima Correia, Isidora de Jesus, Ivete Pitanga, Ivone Conceição, Leda Maria Coelho, Lúcia Santos de Jesus, Maria Cecília, Maria das Virgens, Maria Débora de Jesus, Maria Portugal, Maria Reis, Marivalda de Jesus, Povoado de Narandiba, Roberto Carlos, Rose Maria Joselita, Tânia da Conceição. Pessoas que mandaram pedindo a cobertura espiritual. Amém. Hoje é sexta-feira. Atenção, povo de Salvador, porque hoje é dia da quebra das maldições. Eu tenho autoridade para isso, para quebrar maldições herdadas, mandadas e adquiridas. Hoje, 8 da manhã, daqui a pouquinho, 2 da tarde, 7 da noite, na Catedral da Bênção, Largo das Sete Portas, 446,
Lima e Silva, 116. Zumoura já está ali conosco, pastora Celina Xavier, diretamente de Brasília. Maria Vidal também já estão conosco. Sejam todos bem-vindos para mais um Bom Dia Espírito Santo. Então, hoje é dia de quebra de maldições, já nos preparando para domingo, Santa Ceia do povo de Deus. E atenção, cidade de Itatim, hoje à noite, nós vamos viajar aí para esta cidade. Eu e o pastor Almir Barreto estaremos aí na cidade de Itatim. Deus abençoe Itatim, a 80 quilômetros abaixo. 80 o quê, rapaz? Mais? É quase 220 ou 250 quilômetros. Próxima cidade de Milagres, hoje à noite. Nós estaremos aí com a pastora Sandra, pastor Antônio, levando a bênção ao povo da cidade de Itatim. Deus abençoe Itatim. E atenção, Itapuã. Segunda-feira à noite, aí na Álvaro Barqueiro, nós estaremos aí em Itapuã, comemorando os 43 anos da Casa da Bênção em Itapuã. Deus abençoe Itapuã. E pela manhã, tarde e à noite, hoje é quebra de maldições na catedral e na sede, aonde o sobrenatural acontece. Porque vivemos assim pregamos e assim Deus manifesta, através dos que buscam e crê o sobrenatural. Temos que estar acima do natural, temos que estar com as asas do Espírito voando alto para abençoar o povo de Deus. Deus abençoe a Cássia, que está nos ouvindo a pedido do evangelista Wagner. Deus abençoe a Vânia Rocha, Cristiane Fosemburgo. Soraya está colocando ali. Colocando o quê, rapaz? A Voz da Bênção. Muita gente me acompanhando em toda a América do Norte, de costa a costa, pela Voz da Bênção. O povo de Washington, o povo da grande região também, aí de São Francisco, na Califórnia, ao povo de Boston, ao povo de toda a América do Norte. É grande a nossa audiência na América do Norte. Deus abençoe pela Voz da Bênção, porque de hora em hora o missionário ora. A oração da meia-noite, da 1 da madrugada, das 2, das 3, e assim sucessivamente. 24 orações. Cari Anjo já está ali conosco também. Deus abençoe vocês aí em Boston, em Nova York, em Washington, acompanhando o nosso programa. Pela Voz da Bênção, 5 horas e 58 minutos. Lembrando que hoje à noite eu estarei aí na cidade de Itatim, levando a bênção de Deus pela primeira vez a esta cidade, aí no sertão, nas margens da BR-216. Ore por nós, que vamos viajar hoje e voltar de madrugada, misericórdia. Soraya está colocando ali a vozdabenção.com, porque de hora em hora o missionário ora, sim. E cada oração que eu faço pela Voz da Bênção é uma oração revelada para cada horário das 24 horas. Tá bem? Compartilhe este programa de hoje. A minha Bíblia está aberta em 1 Coríntios capítulo, missionário, deixe-me ver aqui, capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23.
Porque domingo é a Santa Ceia da noiva do Cordeiro. Não é a Santa Ceia para qualquer um. É para quem quer andar na luz, ter a luz e amar a Jesus. Andar na luz, ter a luz e amar a Jesus. Deu até rima. Luiz Carlos de Melo também já chegou. Ângela Bispo, Gislene Santos, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, abra sua Bíblia, porque o apóstolo Paulo estava muito preocupado, triste. O Espírito Santo que estava em Paulo entristeceu, porque ele ficou sabendo que na congregação em Corinto estava havendo uma boemia no dia da Santa Ceia. Era muito vinho e muito pão. Quem tinha, comia, quem não tinha era envergonhado e humilhado. Os irmãos da igreja de Corinto estavam trazendo as práticas da mitologia para dentro da igreja. E Paulo ficou triste, o apóstolo, por causa da atitude daqueles irmãos. E ele falou: eu não vou louvar vocês por esta atitude. Paulo não conhecia muito bem o modo de celebrar a Páscoa para os gentios. Ele conhecia o ritual da Páscoa judaica, mas ele queria algo mais prático para o povo de Deus, os gentios. Ele não aprendeu com João nem com Pedro. Ele foi buscar o que ele podia buscar, a revelação de Deus. E ele mesmo escreve aqui, no versículo 23, porque eu recebi do Senhor. Há coisas que vêm do homem para o homem, mas existem coisas que vêm diretamente de Deus para o vaso, para o servo, sem adulterar a Bíblia, a lei, os princípios. Deus não atropela o que ele falou, o que ele determinou. Ele não usa o novo para atropelar o antigo. Tudo está de acordo, porque o Espírito é o mesmo. O Espírito de Gênesis, que está em Gênesis, é o mesmo que está em Apocalipse. É o Espírito de Deus. E ele mesmo falou: eu sou o Senhor, e eu não mudo. É o mesmo Espírito. Então ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu estou vos ensinando. E o ensino de Paulo foi uma revelação direta do trono. Não foi ensino dele, foi ensino do Espírito que estava sobre ele, o Espírito de Deus. Eu vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na quinta-feira, ele tomou o pão. Porque o pão, missionário Daniel de Oliveira, vou explicar mais uma vez. O pão é o alimento que está em todas as mesas. E Jesus veio para todos. Se ele tivesse pegado uma comida regional, seria só para a região. Ou de um país, seria só para aquele país. Mas ele pega o pão que está na mesa do africano, do europeu, do americano, do asiático, porque ele veio para todos.
Não importa a cor dos olhos, do cabelo ou da pele, ou a nacionalidade ou nível social. Ele é Pai de todos, com todos, por todos e para todos. Deus não faz acepção de pessoa. Será que você está entendendo de Vaci? Como é que foi aí no Brás de Vaci? No Brás não. Aí, em Budas Artes, você não falou nada, né, Diva? A Bíblia diz que naquela noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças. Interessante que Paulo deu graças. E Jesus também deu graças. E tendo dado graças, sabe o que é dar graças? Agradecendo a Deus. Graça quer dizer pela oportunidade que temos de comer, de partir, de viver e de receber pela misericórdia, não é porque merecemos, o corpo do Senhor. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, pegue e coma a carne do cordeiro. A primeira Páscoa que aconteceu na terra de Gósen, no Egito, os hebreus, o povo de Deus, comeram carneiro assado, carneirinho novo. Não foi guisado e nem cozido, foi assado, para que todas as proteínas estivessem no cordeiro. E eles não queriam só o sangue, eles queriam os nervos do cordeiro, os músculos do cordeiro, os olhos do cordeiro, o cérebro do cordeiro, a pele do cordeiro. Eles comiam com ervas amargas e pão asmo, sem contaminação, sem fermento. Tem gente que só quer clamar pelo sangue de Jesus, mas não tem Jesus. Ímpios e alcoólatras clamam pelo sangue de Jesus. Adúlteros e prostitutos, picaretas e rebeldes clamam pelo sangue de Jesus. Tem poder, tem para nos lavar, mas eu não quero só o sangue, eu quero a inteligência, o perdão do cordeiro, a pele do cordeiro, o olhar do cordeiro. Ninguém te condenou e nem eu. O olhar do cordeiro que manda perdoar 70 vezes 7 vezes por dia. O amor do cordeiro, o abraço do cordeiro, que abraçou leprosos e meretrizes. A gente vê ímpios, atores e atrizes clamando pelo sangue de Jesus. Mas não basta só o sangue é da nova aliança, o sangue é para remir. Mas eu quero, como os hebreus queriam, tudo do cordeiro. Tem gente que só quer parte do cordeiro, eu quero os nervos dele, o amor dele, o olhar dele, a mente dele, a pele dele, o coração dele, os pulmões dele, para falar do seu amor. Que o cordeiro esteja, porque foi ele quem abriu o livro. Por isso que João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Você já viu aquele crente adúltero profano? Só vive clamando pelo sangue de Jesus. Não tem poder na sua vida, não. Você tem que ter tudo do Cordeiro para dizer, como o apóstolo dizia, apóstolo Paulo: não vivo eu, o Cordeiro vive em mim. João Batista apresentou Jesus dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Não é só clamar pelo sangue, é ter o Cordeiro dentro de suas entranhas, porque senão será anátema
Tem gente que não tem, não é o cordeiro, não, é um bode. Ah, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Sangue da nova e eterna aliança. Porque o sangue, porque o cálice, se você for lá para as tribos de Israel, você vai ver Jacó abençoando Judá, a tribo que veio Jesus, que veio Davi, e que nós viemos também. Nós somos da tribo de Judá, porque temos o sangue do Cordeiro de Deus. José era da tribo de Judá, era um príncipe. Maria era uma princesa da tribo de Judá, da descendência de Davi. Quando Jacó falou com Judá: Judá, você será como uma videira, Judá, um pé de uva. E de você, Judá, sairá o vinho, o sangue do vinho, ou vinho do sangue, que lava a capa. Por isso que nós temos que ser lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Está entendendo, Marisa? Porque todas as vezes que comerdes este pão, aqui Jesus está falando que a Santa Ceia não é uma vez por mês, ou duas vezes, ou uma vez por ano, é todas as vezes que você tiver a oportunidade. Participa. É no mínimo 12 vezes por ano. Quanto tempo faz, Luiz Carlos, Marisa, Maria Luísa, que não participa da Santa Ceia? Encare. Vigie, viu? Quem não participa aqui não participará nas bodas do Cordeiro. A única cerimônia que vai sair da terra e ir para o céu não é coreografia e nem coral. É a celebração da ceia do Senhor e o louvor. Quem não participa aqui não participará lá. Aqui é a sala do aprendizado. Aqui é a sala do começo, para chegarmos à sala oficial do trono. Se não participa aqui, se não crê aqui, se não tem compromisso aqui, lá também não terá. Se você lê Apocalipse 19, você vai ver a ceia nas bodas do Cordeiro. É uma mesa de cristal. Depois que atravessarmos o túnel das esmeraldas azuis e chegarmos na sala do grande banquete, e ele dizendo: vinde benditos do meu Pai. Isto não é coisa da cabeça do Daniel, é coisa do cabeça da igreja, Jesus. A Santa Ceia não foi estabelecida por homem, veio de Deus para o homem, para ele manter a aliança com o Cordeiro para a eternidade. Tem gente que participa um mês, não participa o outro. Inventa viagem, passeio, lazer, trocando a bênção por momentos de prazeres. Vigie, viu? Cuide da sua salvação, porque o diabo está de olho em tua coroa.
Está entendendo, Nilma? Domingo é Santa Ceia. Missionário Daniel, eu estou doente. Comunique com a igreja, peça para alguém pegar e levar a ceia do Senhor, porque a Bíblia nos fez reis e sacerdotes para ministrar este ato para você que não pode estar. Ele te deu, ele nos deu esta autoridade. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a sua morte, até que ele venha. Qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Pastor, eu pequei. O que eu preciso fazer? Peça perdão a Deus e entra pela porta. Por isso a Bíblia nos diz aqui no versículo 28, está vendo que o amor de Deus é grande? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça o exame. Quem vai te examinar não é o porteiro da igreja, ou grupo de diáconos ou de diaconisas, ou líder do departamento. É sua consciência com Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. A Bíblia está falando, e não precisa explicar este versículo. Ele já está explicado no conteúdo do verbo. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, membros doentes, líderes doentes, pastor doente, pessoas doentes no altar. A Bíblia está falando fracos, fraco na fé, fraco no ânimo, fraco. Aí o diabo dá um sopro nele, ele para lá no barzinho com um copo de cerveja na mão ou no prostíbulo. Fraco. A igreja está cheia de gente fraca. Nunca teve tanto crente fraco como nos dias atuais. Por quê? Porque só querem o sangue do cordeiro, não querem o cérebro, não querem os nervos, não querem a pele, não querem a carne e nem os músculos do cordeiro. Aí tá fraco, é igual aquela galinha, tô fraca. Aqui na Bahia chama galinha de Guiné, lá em Minas galinha de Angola, tô fraco, tô sendo perseguido, tô passando pelo estreito. Me pergunte se algum dia eu falei que eu passo pelo estreito. Os fortes só profetizam vitória, os fracos só derrota. Tô fraco, ore por mim. Eu nem gosto de pedir oração. Às vezes peço oração por viagem, como eu vou fazer hoje. Você tem que conhecer a sua resistência espiritual. Se você tomou o capacete da salvação e anda com Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, com Cristo e para Cristo. Tem gente que só fala em inveja, em perseguição, em fracasso. Jesus não é fracasso. Nós estamos no sobrenatural acima do natural deste mundo. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes. Por que fraco e doente? Porque participa indignamente. Não é dizimista, não é ofertante, não louva a Deus, não dá graças ao Senhor. Tem a Bíblia como um livro comum, mas não tem como a palavra de Deus.
Não tem o sacerdote que lhe libere bênçãos. É sozinho. Tem asas, mas não é do espírito. São asas de dragão. Fracos e doentes e muitos que dormem o sono da indolência. Tem título de pastor, mas não é pastor. Tem título de pentecostal, mas o fogo já apagou. Já virou cinza. Se virou carvão, menos mal. Porque estamos aqui para soprar o carvão com fogo para ele voltar a ser brasa. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aí a pessoa fica julgando a ele mesmo. Mas tem alguém para nos julgar, o Espírito Santo, a palavra e o sacerdote. Se você não tem sacerdote, que vela pela sua alma e te ajuda, e você não leva o presente do sacerdote, o santo dízimo, então você não tem sacerdote. Meu sacerdote é Jesus. Não, não, não! Jesus não é sacerdote. Ele é supremo que está acima de nós. E ele estabeleceu na terra os pastores, os sacerdotes. Jesus é supremo. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ainda bem que Ele nos repreende porque Ele nos ama. Ele sabe que a barra aqui é pesada. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Olha, domingo agora, Santa Ceia do povo de Deus. Leiam 1 Coríntios capítulo de número 11. Todo ele. Viva a fé. Ande com Deus. Tenha as asas do Espírito. Tenha o seu sacerdote que parta o pão para você e abençoa a sua vida e libere uma palavra de vitória. Está entendendo o que eu estou falando? Vigie, cuide de sua alma, cuide da sua coroa, para que ninguém a tome. No mundo nós temos aflições, mas tem de bom ânimo. Ânimo, ânimo, ânimo! Ele venceu e nós venceremos. Por isso que lá na cruz ele disse: Pai, está consumado. Cumpri a minha missão. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por favor, a noiva do Cordeiro. Por favor, a igreja do Senhor. Compartilhe este programa. Ponha em suas redes sociais, por amor às almas que estão sendo roubadas por picaretas e vigaristas e preguiçosos e preguiçosas também. Leve Jesus, o Cordeiro, completo. Completo. Tá bem? Pregue através da minha voz. Edifica o corpo de Cristo através de uma mensagem como esta. Venham para a igreja domingo. Lembrando que hoje à noite eu vou estar na cidade de Itatim, abençoando aquela cidade pela primeira vez. Domingo, Santa Ceia, segunda-feira à noite, 19 horas, vamos estar em Itapuã. 43 anos da Casa da Bênção de Itapuã. Mande uma oferta, um voto, uma bênção, para nos ajudar nesta missão com esta rede de 7 emissoras. Soraya está colocando ali o número do Pix.
Deixa Deus te usar e pregue o evangelho através da minha voz. Tá bem? Lembrando ao povo de Belo Horizonte, atenção Betim, Belo Horizonte, Sabará, Sete Lagoas, minha querida e linda região de BH, amanhã à noite o que, rapaz? Às 14 horas, o apóstolo Jair, bispo Wilson, bispo Paulo Ribeiro, estarão em Belo Horizonte, usados por Deus para sacudir BH. Eu não tenho aqui o endereço. Alguém aí mande para mim o endereço de Belo Horizonte, aonde amanhã à tarde o apóstolo Jair estará em Belo Horizonte. Eu tenho uma grande audiência em Belo Horizonte. Sulamita está me ouvindo, Nilza está me ouvindo, é muita gente linda. Até o Adão está me ouvindo em Belo Horizonte. O meu amigo profeta Elias Chaves, manda aí para mim, Elias, o endereço, coloca aí, aonde o apóstolo Jair amanhã estará na bela e querida região de Belo Horizonte, para um dia poderoso. Belo Horizonte será abalado pelo poder de Deus. Alguém que sabe o endereço de Belo Horizonte, aonde eles vão estar amanhã num grande auditório, mande para mim, por favor, para que as pessoas que me acompanham em Belo Horizonte possam participar amanhã de um dos maiores eventos da Casa da Bênção, porque tudo começou em Belo Horizonte. Eu até gostaria de ir, mas infelizmente é uma data que eu não devo sair. Deus abençoe meu querido BH. Eu oro muito por Belo Horizonte. Ailton, quem sabe aí o endereço aonde vão estar amanhã em Belo Horizonte? Cadê o Fábio? Fábio é águia. Fábio sabe de tudo. Fábio sabe de tudo. Manda aí, Fábio. Divaci está dizendo, eu também quero o endereço. O apóstolo Jair falou ontem, mas só que a minha mente já não está mais aquela mente, porque eu já tenho quase 70, misericórdia. Se alguém souber do endereço aonde eles estarão amanhã em Belo Horizonte, coloca aí no rodapé do Face, para que as pessoas que me acompanham há muito tempo na região metropolitana possam ir receber esta bênção aí com o apóstolo Jair de Oliveira. Coloque agora a mão sobre o coração. Maísa, Deus te abençoe. Vamos falar com Deus, povo de Deus. Deus! É isso aí. Desperta, Brasil, Momento de oração. Vamos falar com Deus. Que esta palavra que foi falada desde o início do Bom Dia Espírito Santo de hoje encontre morada em cada coração, porque não é doutrina do homem, é princípio, meio e fim da doutrina de Deus, da doutrina de Jesus, da doutrina dos apóstolos, da doutrina da igreja primitiva. A igreja de hoje tem que ser a mesma de ontem. Raízes, princípio, leis estabelecidas.
O Fábio está colocando ali, ó. Atenção, Belo Horizonte. Rua Alberto Sintra, 160, Cidade Nova. É onde tem a igreja Getsemane. Olha lá. O endereço, Fábio é águia e tem asas do Espírito. Pai, eu abençoo o grande culto que haverá amanhã em Belo Horizonte, lá em Venda Nova. O apóstolo Jair de Oliveira, o bispo Wilson, Paulo Ribeiro, toda a nossa equipe, os ônibus que estarão viajando do interior da minha querida Minas Gerais. Que vontade de estar lá para este grande evento que vai abalar Belo Horizonte. Eu abençoo o dia de amanhã. Eu abençoo o domingo da Santa Ceia para nós aqui na Catedral. Eu abençoo a viagem que iremos fazer para a cidade de Itatinho hoje à noite, retornando amanhã pela manhã. Eu abençoo também o dia de hoje, a quebra das maldições, o sobrenatural, que a sua mão, a sua santa mão, esteja sobre nós. Eu consagro as águas que estão sobre o rádio, a caneta, o óleo, a fronha, a fralda, os medicamentos, este par de tênis, de meias, estes curativos, algodão, gases, faixas, pomadas, notebook, chaves. Que a mão de Deus os abençoe. Que esta pessoa enferma seja curada. Eu abençoo o dia de hoje, o sábado e o domingo. Eu abençoo aqueles que estarão enviando um Pix, uma oferta, para ajudar nesta rede de conquista de almas em redor do mundo. Eu oro e abençoo a todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O enfermo seja curado. O oprimido seja liberto. Que todos recebam a bênção da cura, da paz, do milagre das maravilhas. Que todos tenham uma sexta-feira de vitória, de proteção, de cobertura espiritual, e que sejam levados o vento do Espírito, a catedral e a sede. Aqueles que estão de joelhos orando comigo, que o Senhor os abençoe agora. O coração desta mãe aflita, desta jovem desequilibrada, deste pai perturbado, que haja prosperidade e vitória nesta primeira sexta-feira, em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Deus vos abençoe. E lembrando que em Venda Nova, Belo Horizonte, amanhã, às 14 horas, o encontro que vai abalar Belo Horizonte. Meu abraço a todos. Deus os ilumine e vos abençoe. Deus te abençoe, Nilma, Helenir, Maria Eugênia, Jackson, Indiara. Te abençoe, Divaci, meu amigo, Lani, Hudson. Te abençoe, Fábio. Fábio é antenado, tá ligado, sabe até o endereço onde eles vão estar, em Belo Horizonte. Não sei como ele descobriu, rapaz.
Deus te abençoe, meu amigo Fábio. Ailton, Deus abençoe. Renê, Deus te abençoe, pastor amado. Celina, Deus te abençoe, pastora. Lenice, Maria Luísa, Deus te abençoe, filha querida. Meu abraço. Este programa de hoje, como de ontem, como de antes de ontem, compartilhe, por favor. Por favor, a obra de Deus. Por favor, a obra de Deus. Faça alguma coisa. Você não pode pregar? Eu posso. Me leve a minha voz, para que as pessoas entendam a seriedade da unidade dos princípios de Deus. Tá bem, Antoniette? Tá bem, Lenice? Shalom. Fale comigo, shalom. Sabe o que quer dizer shalom? Paz.